Oi! Hoje é o dia 5 de 90 dias de constância e eu quero saber se você tá aqui comigo desde o primeiro dia, tá? Ou não, tá chegando aqui de paraquedas hoje. Mas além dessa pergunta, eu quero também perguntar pra você hoje se você já sentiu que você tá velha demais pra recomeçar alguma coisa. Que a sua fase já passou? Tem esse sentimento? Ah, minha fase já passou, já era pra mim. Não faz sentido nenhum mais começar alguma coisa agora. Eu já senti isso muitas vezes, viu? Confesso pra vocês. Mas hoje, no dia 5 dos meus 90 dias de constância, eu queria falar sobre algo que aconteceu, que mudou assim completamente a minha forma de pensar. E, gente, foi algo tão simples. Sabe assim, parece que a gente passa a vida inteira ouvindo as mesmas coisas, mas chega o dia que essa frase vai fazer efeito, sabe? E assim, de verdade, não importa se você tem 20, 38 como eu, ou 50, sempre existe tempo para começar uma nova versão de você. Você quer ver? Olha só, como eu falei, talvez você pense que foi algo bobo, mas para mim fez muito sentido, sabe? Porque por muitos anos, tudo que eu queria fazer, gente, eu falava para mim mesma, não, agora não dá, tá tarde demais. Ou se eu tivesse começado antes, talvez teria, né, teria começado no tempo bom, mas agora já foi, já passou. E eu vivi nesse ciclo, assim, ó, sabe? De achar que qualquer coisa, absolutamente qualquer coisa que eu fosse começar já seria tarde demais. E eu sempre dava essa desculpa pra mim mesma, e eu sempre me boicotava. Não, eu não vou gravar vídeo porque ninguém vai querer assistir. Eu não vou gravar vídeo porque eu não tenho o cenário perfeito, e realmente ainda não tenho. Eu não vou gravar vídeo porque eu não tenho o equipamento perfeito, sabe? E tá muito tarde para eu aprender algo novo, tá muito tarde para eu aprender a editar, usar um novo editor, enfim, sabe? Mas um dia eu percebi que na verdade o futuro ele só muda se hoje eu agir. É isso que de fato muda. E a única pessoa, presta atenção, a única pessoa que decide a hora de recomeçar sou eu mesma. Ou seja, eu sou a única responsável pelo meu futuro, pelo meu sucesso. Parece óbvio pra você, eu sei, né? Parece muito óbvio. Mas a gente vive o nosso dia a dia tão corrido e muitas vezes a gente deixa as coisas óbvias passarem, sabe? Deixa eu contar algo pra vocês que aconteceu a semana passada comigo. E foi isso que, assim, me deu um plim. A semana passada aconteceu uma coisa muito simples. Totalmente simples, presta atenção. A minha filha de 4 anos veio falar comigo no momento que eu tava limpando a casa. Sabe, eu tava ali naquela correria, limpando a casa, arrumando a cozinha, fazendo um monte de coisa. E ela veio me pedir pra brincar com um brinquedo que ela ganhou há mais ou menos um ano. Vai fazer um ano que ela ganhou esse brinquedo do avô quando a gente foi ao Brasil. Só que esse brinquedo, ela já tem, né? Ela já tem um outro igual, que é aquele brinquedinho de pesca, sabe? De pegar os peixinhos assim. Pois é, ela ganhou um outro igual, só que óbvio, um modelo diferente assim. E ela tava me pedindo, e todas as vezes que ela pedia pra brincar com esse peixinho, com esses peixinhos, eu falava, filha, agora não dá. Por quê? Porque quem sabe onde tá a chave de fenda é o papai, quem sabe onde tá as pilhas é o papai. Eu não sei abrir esse brinquedo pra colocar as pilhas. E toda vez ela, ok, né? Ok, aceitava e ia brincar. E, gente, se passou quase um ano. E de novo ela veio falar comigo. E eu respondi a mesma coisa, né? Porque já tá no meu automático. Eu falei, filha, agora não dá. Mas mamãe, filha, não dá, meu amor, agora não dá. E aí, dessa vez, ela virou pra mim e falou assim: mamãe, mas você nem tentou. Uau, gente! Olha que frase simples. Mas na hora me caiu assim, ó, virou a chavinha. E eu falei, gente, é verdade, minha própria filha me falando isso. E aí, o que eu fiz? Liguei pro meu marido, ele me atendeu lá no trabalho dele, no escritório, me falou onde estava a chave de fenda para eu poder abrir, me falou onde estavam as pilhas. Gente, 5 minutos me levou para eu poder resolver um problema que estava parado
há um ano. Faz sentido para você essa minha explicação? E assim, a gente costuma fazer isso com a nossa vida, sabe? Ali eu percebi uma coisa muito óbvia, né? Que talvez eu nem precisaria vir aqui de explicar para vocês. Mas, na verdade, o que muitas vezes eu chamo de difícil, não é que é difícil, é porque é desconhecido. Eu mesmo vou e coloco barreiras que elas, na verdade, nem existem, sabe? E isso, com certeza, vale para tudo, né? A gente pode falar sobre hábitos, a gente pode falar sobre sonhos, a gente pode, sei lá, falar sobre projetos, e até para esse recomeço aqui que eu tô vivendo agora no meu canal, sabe? Não importa, gente. E assim, o interessante é que também não importa a idade. O que importa, na verdade, é a decisão. E a minha decisão agora é tentar antes de dizer que não dá. Então, depois desse episódio com a minha filha, tudo que acontece, eu tento buscar assim na minha memória, opa, pera lá. Eu não posso simplesmente falar que não dá, né? Eu primeiro tenho que tentar. Eu primeiro tenho que ver as possibilidades para ver se eu consigo. E olha só, eu queria compartilhar com vocês algumas coisas também, porque assim, dentro desse recomeço, eu tenho algumas metas que estão mudando a forma como eu vivo o meu dia a dia, né? E eu me sinto um pouco mais organizada e preparada para alcançar os meus objetivos, os meus sonhos, esses meus projetos que eu estou iniciando agora. Por quê, gente? Porque eu tenho uma vida muito corrida, né? Eu sou mãe de 2 meninas, eu faço homeschooling, eu fico em casa, então, assim, um dos meus objetivos, primeiramente, é cuidar mais de mim mesmo, cuidar da minha aparência, porque eu acho que isso também é me respeitar, né? Eu quero voltar a fazer as minhas unhas, eu quero retomar minha rotina de skincare, eu quero me sentir bem quando eu me olhar no espelho, porque isso também reflete nas meninas. Elas olham pra mim e elas pensam, nossa, a mamãe se arruma, sabe? Eu quero ser disciplinada com o meu corpo, quero ser disciplinada com a minha mente. Inclusive, eu comecei a ir pra academia recentemente. Então, eu começo todos os dias, logo cedo, já cuidando do meu corpo. Eu quero ler mais, porque ler me torna uma pessoa mais culta. Eu consigo ter mais vocabulário, eu consigo falar de forma mais profunda assuntos que antes eu não conseguia. Eu me sinto mais preparada, sabe? E eu quero ter coisas valiosas assim para entregar para o mundo. Porque senão eu vou chegar, vou sentar aqui e não vou ter nada para falar. Sabe? E assim, outro ponto, acordar antes de todo mundo. Na verdade, eu já acordo, né? Antes das crianças, no caso. Então, eu gosto de acordar às 5 da manhã, fazer o meu devocional. Quer dizer, gosto não, né, gente? Mas eu preciso. Aí eu faço meu devocional, leio meu livro que eu tô lendo, aí depois eu já saio pra academia, sabe? Porque se eu não tenho essa rotina, as coisas saem do lugar. Aí se eu deixar pra acordar junto com as meninas, tudo fica de ponta cabeça e aí eu não sei mais o que fazer. E outro ponto muito importante é parar de dormir com a casa bagunçada. Gente, isso assim muda completamente, sabe? Porque se eu durmo com a casa bagunçada, com a cozinha, principalmente, no outro dia eu acordo e eu fico pensando assim, gente, que raiva de mim mesma. Aí eu tenho vontade de voltar lá no dia anterior à noite e me dar a surra. E olha só, esse vídeo eu quis compartilhar com vocês alguns objetivos meus, né, e metas que eu acredito que possam me ajudar. Mas isso é sobre mim, né? O que eu quero dizer pra você é que assim, não importa qual a sua idade, se você tem 20, 38 ou 50, o que importa é a sua disposição. O que importa é a decisão que você vai tomar. É o que você vai decidir, ficou redundante, né? A decisão que você vai tomar, o que você vai decidir. Mas é o que você vai decidir que você vai fazer daqui pra frente. Eu sei que as minhas filhas, elas ainda são pequenas, né?
Uma tem 2 anos e a outra tem 4. Então, provavelmente elas ainda não entendam tudo isso que eu tô fazendo agora. Mas eu sei que um dia elas vão se lembrar, sabe? E quando elas olharem para trás, eu quero que, de alguma forma, elas vejam uma mãe que não desistiu, sabe? Elas vejam uma mãe que não se sabotou, entendeu? Uma mãe que não se escondeu. Então, depois de passar por muita coisa lá atrás, eu quero que elas tenham orgulho, né, da mãe que elas têm. Porque no fundo, gente, nunca é tarde. De verdade, nunca é tarde. Tarde é só o dia em que a gente não começa. Aí sim é tarde. Porque isso vai passando, vai passando, vai passando e no fim já é tarde mesmo. Mais uma vez, hoje é apenas o dia 5 de 90. E eu estou o quê? Recomeçando. Não por causa da minha idade, não por pressão, mas porque eu tomei uma decisão. Lembra dessa palavrinha? Vamos lembrar dessa palavrinha? Decisão. Talvez é o que você precise tomar agora também. E eu queria saber, em qual área da sua vida você precisa tentar? Antes de dizer que não dá, que nem eu falei. Sabe? Pensa, qual área que você quer melhorar? Se você quiser, você pode escrever aqui nos comentários para mim, tá bom? Mas se não quiser também, só pensa aí no seu coração, guarda no seu coração, mas eu gosto muito de saber e eu quero que você me considere como uma amiga, tá bom? Eu tô aqui me abrindo, contando um pouco da minha vida para você e se você se sentir à vontade, pode fazer o mesmo, a gente conversa aqui embaixo, tá bom? Um abraço, gente, obrigada por ter assistido o vídeo até aqui e a gente se vê quando? Na semana que vem agora, segunda-feira, tá bom? Um abraço. Tchau.